Olá, sou a professora Maialu Gugê e estou iniciando agora com você, meu aluno, minha aluna, essa jornada no concurso público e mais especificamente na matéria de direção defensiva. Bom, antes da gente abordar o nosso assunto, quero dizer que vocês escolheram esse caminho do concurso que não é fácil, né? Exige muita dedicação, né? Exige bastante esforço, mas no final é recompensado e eu recomendo aí para quem tiver com vontade mesmo de lutar aí por esse objetivo. Então, como eu disse, a gente vai abordar o assunto da direção defensiva e desde já eu estou disponibilizando aqui o meu e-mail, que é maialugugê@hotmail.com, para você, meu aluno, minha aluna, enviar qualquer tipo de dúvida, questionamento, qualquer assunto que possa enriquecer o nosso conteúdo vai ser bem-vindo e eu vou procurar responder de maneira rápida e objetiva dentro do possível. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui o conteúdo da nossa primeira aula, né? Vamos abordar esses pontos. Primeiro, o histórico legislativo, ou seja, como que a direção defensiva entrou no nosso contexto das leis brasileiras, por que ela surgiu, por que agora ela tem sido cobrada em alguns concursos, principalmente para policial rodoviário federal, que é a maioria, né, de vocês. E, além do mais, vamos abordar também o conceito, os elementos básicos e as condições adversas relacionadas aí à direção defensiva. Vamos lá. No histórico legislativo, todo aluno e aluna que já está se preparando para o concurso que aborde o trânsito, sabe que a nossa lei principal é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, que foi promulgada no ano de 97 e começou a vigorar no ano de 1998. Né? Os nossos legisladores entenderam ser necessário uma lei que aumentasse, né, a punição para os infratores, para poder prevenir os acidentes e os danos, né, causados dentro do contexto do trânsito. Né? Os prejuízos são enormes, na verdade temos prejuízos materiais, temos prejuízos humanos e com essa questão crescente foi necessário editar essa lei para a gente tentar contornar essa questão aí dos acidentes e dos prejuízos. O que o CTB fez, né, pela direção defensiva? Na verdade, logo no artigo 1º, lá no seu parágrafo 2º, ele não vai mencionar diretamente a direção defensiva, porém ele menciona o trânsito seguro como direito de todos. Ou seja, todos têm que promover o trânsito seguro, todos têm direito a isso, e os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito também têm que desenvolver políticas para garantir aos cidadãos ao trânsito seguro. Então, o trânsito seguro, na verdade, ele é instrumentalizado pela direção defensiva, porque ela justamente vai promover essa segurança no trânsito, prevenindo esses acidentes, né, e diminuindo os prejuízos advindos dele. Mais especificamente ainda, no artigo 150 do CTB, a gente vai ver que a direção defensiva ela já é mencionada já de uma forma mais expressa, né? Porque ele vai exigir que os exames, né, para renovação da carteira de habilitação da CNH, todas as pessoas, né, todos os condutores que na sua formação não tiveram a abordagem sobre direção defensiva e sobre primeiros socorros, terão que fazer essa atualização. Né? E ele ainda fala que é de acordo aqui, conforme normatização do CONTRAN. Essa normatização, né, geralmente é feita através das resoluções. Vocês já estão também estudando, são muitas resoluções que detalham as regras que estão no Código de Trânsito. E em relação a essa formação dos condutores, né, e da renovação da CNH, a gente vai ver que a normatização do CONTRAN veio um pouquinho depois,
Porque, como eu disse, o CTB passou a vigorar no ano de 98. No entanto, a resolução 168 do CONTRAN, que trata desse conteúdo, que é o procedimento para habilitação e para a renovação da CNH, só foi editada no ano de 2005. E vocês, ao lerem essa resolução, vão ver que ela trata de todo esse procedimento, de como renovar, o que o curso para a formação de condutores deve abordar no seu conteúdo programático, e ele fala especificamente da direção defensiva nos seus anexos. Por exemplo, no anexo 2, ele já inicia falando sobre o curso de formação e habilitação de condutores dos veículos automotores, exigindo 16 horas aula para a direção defensiva, né? No caso dos veículos de 2 ou mais rodas. Então a gente vai vendo aí que no contexto legislativo, a partir do CTB, repito, e depois sendo corroborado pela resolução 168, a gente vê inserida literalmente a direção defensiva no nosso mundo das leis, todo condutor tendo que cumprir aí com essa exigência para poder renovar, obter ou renovar a sua CNH. Né? Dando prosseguimento, a gente já vai abordar um aspecto muito importante dentro das provas, dos conteúdos programáticos, né, exigidos em relação à direção defensiva. É basilar você saber o conceito, saber em que consiste, né, a direção defensiva. Primeiro eu vou pegar uma noção intuitiva, ou seja, pelo significado da palavra, a etimologia. Então, direção, nesse contexto, a gente vai falar sobre o próprio ato de dirigir, o ato de colocar um veículo em movimento. E já em relação ao aspecto da defensiva, é uma condição de quem se defende, é uma condição de quem se preserva. Se preserva de quê? A gente vai ver quais são as condições de risco, né, quais são as condições que os condutores deverão evitar para promover esse trânsito seguro, como nós já vimos, é um direito de todos de acordo com o CTB. Porém, para você aplicar na sua prova, meu aluno, minha aluna, nós teremos um conceito mais técnico, que vai abranger diversos aspectos nesse contexto da direção defensiva. Esse conceito ele é bastante empregado, diversas bancas. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que literalmente aborda esse conceito, considerando a direção defensiva como um conjunto de técnicas cuja finalidade é capacitar o condutor a dirigir de modo a evitar acidentes ou diminuir as ocorrências, apesar das condições adversas ou da ação incorreta dos outros condutores ou pedestres. Então, vocês vão ver que vários termos estão destacados, nós vamos trabalhá-los ao longo dos nossos encontros, ao longo dessas aulas, para fixarmos bem e sabermos quais os elementos que vão compor essa definição de direção defensiva que todos vocês vão ter que dominar aí para a sua prova, correto? Então, vamos lá. Direção defensiva é um conjunto de técnicas. Então, assim, não é uma opinião, não é uma sugestão, não é alguma coisa que alguém inventou. Isso foi baseado em estudos e sobre os quais foram desenvolvidas essas técnicas para poder orientar o condutor ou aquele que está se tornando um condutor, como ele vai se portar diante das situações de riscos para poder minimizá-las. Então, são técnicas, acima de tudo. Tá? O próximo destaque vai para a finalidade da direção defensiva, que é evitar acidentes ou diminuir as ocorrências. Evitar acidentes. A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que diz que
aproximadamente 90% dos acidentes são causados por falhas humanas. Então, muitas pessoas, às vezes, envolvidas no acidente, tentam, né, se excusar. Ah, foi falha mecânica, perdi o controle do veículo, mas na verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, como eu disse, próximo de 90%, esses acidentes são causados pela falha humana, pelo excesso, pelo cometimento de infrações, pela falta de cuidado, enfim, pela inobservância dos preceitos da direção defensiva. Sendo que nem todo acidente nós podemos evitar. Então, a direção defensiva ela vai pretender ou evitar esse acidente e, quando não, minimizar os seus danos, que as perdas sejam menores, né, as perdas humanas, as perdas materiais, os danos ao patrimônio público sejam reduzidos ao máximo possível, como aplicando as técnicas de direção defensiva. Vamos ver também que a gente tem que buscar esses objetivos independentemente das condições adversas, que nós também veremos quais são as condições adversas, e também veremos que a nossa busca pela direção defensiva ela independe da ação incorreta dos outros condutores, né? Então não adianta você falar, eu estou na minha mão de direção, o sinal está verde para mim, você vai passar? Você não vai olhar porque em tese você está certo? Não, apesar da ação incorreta do outro condutor, apesar da possibilidade, você tem que trabalhar com a possibilidade de o outro condutor estar conduzindo de maneira inadequada. Então isso também vai integrar todo o conceito, toda a concepção da direção defensiva e nós vamos ver detalhadamente, ainda nesse encontro, quais são essas condições adversas, quais são os elementos que compõem a direção defensiva, que também vai ser ponto na sua prova e você vai ter que dominar, meu aluno, minha aluna. Prosseguindo aqui, vamos trabalhar o conceito de acidentes de trânsito. A gente tem uma definição técnica, de acordo com uma norma NBR, né, uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vai dizer para a gente, literalmente, que o acidente de trânsito, deixa eu dar uma apagadinha aqui, é todo evento não premeditado, ou seja, o dano causado intencionalmente, porque também há crimes previstos, vocês sabem, no Código de Trânsito Brasileiro, há a previsão de crimes, né, de trânsito, quando a pessoa, ou por dolo, né, ou intencionalmente, ou por culpa, imprudência, negligência, que também, né, são os causadores da falha humana, causam esses acidentes. Porém, o acidente em si, ele é um conceito de algo não premeditado, que vai resultar no dano ao veículo ou na carga, vai resultar lesão às pessoas ou animais que estejam circulando na localidade, ou seja, vai ser um evento que vai fugir, né, da previsão, de certa forma, a gente vai ver que não, né, daquela pessoa. Geralmente é um evento que surpreende o condutor. Mas nós vamos ver que com as técnicas de direção defensiva, na verdade, a maioria do acidente passa a ser evitável, se você aplicar essas técnicas que nós vamos ver aqui. Então, retomando o conceito de direção defensiva, é justamente o conjunto de técnicas que vai evitar os acidentes ou reduzir os seus efeitos, apesar das condições adversas, ou então da ação incorreta dos demais condutores utilizadores da via, né? Nesse contexto, então, a gente passa a ver os elementos da direção defensiva, ou seja, quais são, que vai compor, quais são as ferramentas que você tem para ser um condutor defensivo, o que você tem que ter em mente, né, para poder aplicar essas técnicas corretamente. Vamos lá, o conhecimento é o primeiro elemento básico, tá? Isso aqui, inclusive, esse ponto dos elementos básicos no edital da PRF, da Polícia Rodoviária Federal de 2009,
essa cronologia que a gente está seguindo é justamente o ponto literal do edital. Então foram exigidos quais são os elementos básicos, além do conceito que a gente viu e vai repetir muitas e muitas vezes, para vocês internalizarem. Meu aluno, minha aluna tem que saber isso, né? Então a gente vai ver quais são esses elementos básicos que compõem a direção defensiva. O primeiro deles, a gente está vendo aqui, é o conhecimento. Conhecimento mesmo, nessa acepção da palavra. É o domínio sobre as leis de trânsito, sobre as regras gerais de circulação e conduta, é o domínio, o conhecimento sobre o trajeto que você vai percorrer, o planejamento da sua viagem, né? Qual o tempo que você vai levar para percorrer aquele caminho? Você conhece as condições da via? Você conhece as regras de trânsito? Você sabe usar os equipamentos de segurança? Você sabe verificar, né? O condutor ele tem que saber verificar se os equipamentos estão corretos, se estão no pleno funcionamento, se estão de acordo com a legislação. Então, uma pessoa que desconhece o veículo, que desconhece o seu funcionamento, que desconhece toda a legislação de trânsito, ele não tem como agir defensivamente, né? Então, isso é exigido na formação dos condutores e ele é o primeiro elemento básico que vai compor a nossa direção defensiva.